Olá, tudo bem? Hoje eu tenho um assunto específico. Eu quero me dirigir às pessoas que comentam os vídeos. Primeiro, agradecer de coração aqueles queridos e queridas que me deixam mensagens bonitas, né, de amor, de esperança, de luta, enfim. É para vocês que muitas vezes eu faço os vídeos. E uma outra coisa, eu quero me dirigir àqueles e aquelas que postam comentários completamente agressivos, né? Que colocam nos comentários toda a carga da sua intolerância e da sua, digamos assim, incapacidade, né, de conviver com o outro pensamento. Então, eu tenho visto pelos comentários que estes espíritas, e infelizmente são espíritas, né? São espíritas que eu digo infelizmente porque parece que a doutrina espírita não fez muita diferença para eles. Alguns vêm até com algum rebuscamento na linguagem, mas é só um verniz, porque o que está ali, o que está ali dentro, o que está ali escondido dentro, o que realmente aflora, é a intolerância, é a total fascinação. Procurem espíritas, tentem pesquisar o que é a fascinação? A fascinação pelo perverso, a fascinação por aquele que aplaude um torturador, a fascinação por aquele que diz coisas que qualquer criatura com um pingo de sensibilidade se envergonha. Mas espíritas estão aplaudindo, estão fazendo coro, né? Estão engrossando as fileiras do fascismo. Ah, mas nós não somos fascistas. Mas estão aplaudindo um governo fascista, né? Estão aplaudindo um governo completamente desequilibrado. Aí as pessoas gostam de jogar números assim. Ah, porque o comunismo matou não sei quantos milhões. E a memória de vocês? A memória não existe. A memória histórica. Hiroshima, Nagasaki, bombardeadas com a bomba atômica, pulverizadas, depois que a guerra já tinha terminado. A própria Segunda Guerra, quem foi que terminou a Segunda Guerra? Quem foi que impediu o avanço nazista? Foi o Exército Vermelho. Aí eles, vai pesquisar. Vou pesquisar aonde? No Olavo de Carvalho? Aquele terraplanista? Ó. Aqui, o globo, e ele, por sinal, ele tem um globo na casa dele como cenário, eu vi uma vez. O Olavo de Carvalho usa mentes frágeis para ganhar dinheiro, porque ele percebeu que existem pessoas que aplaudem infâmias, que aplaudem a miséria. Então ele ganha dinheiro com isso. Ele vende aqueles livrecos dele, dizendo que nazismo é de esquerda, dizendo que, enfim, que a Terra é plana, né? Falando do criacionismo. E os espíritas que deveriam estar ocupados em automelhoria, que deveriam estar ocupados em perceber o que está acontecendo em volta, estão fascinados. Completamente fascinados. Por sintonia. Se encontraram, né? Se encontraram por sintonia. Se atraíram por sintonia. Porque dentro desses corações, o que existe dentro desses corações? Além da amargura, existem sentimentos dos piores,
né? Que diz que o pobre está passando fome por karma, porque merece, porque está resgatando vidas passadas. Olha, que o índio que bota fogo na Amazônia, que o Leonardo DiCaprio que bota fogo na Amazônia. Gente, é uma insanidade, é uma maluquice, é um troço assim sem noção, né? Mas voltando então, vamos fazer um histórico aqui, já que adoram falar nos milhões de mortos pelo comunismo. Vamos falar então que a China tirou 400 milhões de pessoas da fome. A China comunista, 400 milhões, né? A China. Cuba, que todo mundo fala mal e adora vomitar mentiras e vomitar inverdades, Cuba exporta médicos para o mundo. Cuba exporta médicos para o mundo, enquanto o império exporta armas. Mas quem que os espíritas aplaudem? Quem que os espíritas bolsonaristas, assustadores, aplaudem? Aplaudem aquele que envia armas para as pessoas se matarem. Todas as guerras da África são financiadas pelos Estados Unidos com armas. E aí eles armam os dois lados, porque as pessoas se matando é mais fácil, não precisa jogar uma bomba lá. E Israel, que esse governo miliciano, gospel, militarista, aplaude e se ajoelha. Israel chacina o povo palestino diariamente. Israel mata crianças, prende crianças de 8 anos, 9 anos, porque essas crianças estão jogando pedras das suas casas que foram demolidas. Olha, a paciência da gente, ela chega a um ponto que não tem como. É como a Márcia Tiburi fala no seu livro, Como Falar com um Fascista. Não tem como falar com um fascista. Ai, mas eu não sou fascista. Não é fascista, mas tá aplaudindo o fascista. Tá aplaudindo o fascista. Então tá por um fio. Tá por um fio. Como é que na Alemanha aconteceu toda aquela tragédia? Daqueles milhões de pessoas que foram incineradas, que foram mortas, incineradas, queimadas em fornos. Como é que aconteceu aquilo? As cidades ali em volta, aquele campo de concentração imenso, estava no meio de uma cidade. Como é que eles não viram aquilo? Ai, eles não eram nazistas. A cidade toda não era nazista, mas silenciou. Aplaudiu, tá tudo bem, né? Não sou eu que tô morrendo queimado no forno, então, né? E aqui a gente vê a população negra, as crianças negras sendo assassinadas dentro das suas casas. A gente vê os povos indígenas, agora o miliciano, presidente miliciano. Eles tiram as terras, eles tiram a cultura, eles evangelizam, querem que os índios se tornem crentes. Olha, é de doer. E espíritas ali. Oh, que maravilha. Oh, nosso PR. PR é a abreviação de presidente miliciano? Ai, o nosso PR. Ridículos, assustadores. Um espírita bolsonarista é assustador. Eu fico só imaginando o que um espírita bolsonarista transmite dentro de um centro espírita. Qual é a carga de energia que este médium, digamos assim, ou este trabalhador do centro espírita passa? É abominável o que a gente está vivendo. A guerra do Iraque, que foi o Bagdá foi bombardeado e nós assistimos aquilo pela televisão. Os noticiários estavam mandando como se fosse um videogame. Eles matando as casas, explodindo, matando as pessoas, explodindo hospitais, creches e sendo televisionado. Quantos milhões de civis, de crianças, de mulheres,
de pessoas foram assassinadas naquela guerra, uma guerra feita com mentiras. Com mentiras. A tais armas de destruição em massa. Agora a Síria, que os Estados Unidos alimentam todos os grupos de terroristas com armas. Olha, eu vou dizer uma coisa. O que a gente está vivendo é tão trágico, que eu não duvido. A ditadura já existe disfarçada, né? Eu não duvido que muito em breve esse maldito governo vai construir campos para prisioneiros políticos. Eu não duvido. E estes espíritas vão aplaudir. Da mesma forma que o miliciano aplaude o Ustra, um torturador, maldito torturador, que torturava mulheres grávidas, que torturava esposas na frente dos maridos, pais e mães na frente dos filhos. Tudo isso que nós estamos vivendo, está gravado. Tudo isso está gravado no nosso perispírito. Somos nós que iremos colher depois. Vocês me desculpem a tristeza desse momento, mas tem momentos que a gente não consegue segurar. Eu continuo no trabalho. Até a próxima.